senador Pedro Táxi. Não tem como vir à tribuna e não falar desse tema. Já na semana retrasada, ficamos aqui em torno de 4 senadores e assistimos cerca de mais de 20 mil pessoas aqui em frente ao Congresso, e de lá para cá, mobilizações em todo o país. Nessa semana que passou, novamente ficamos aqui, um grupo de senadores, fizemos uma vigília que terminou em torno da 1h da manhã. Senhor presidente, durante esse fim de semana, fiquei acompanhando pelos meios de comunicação e por informações que recebia de parte de militantes dos movimentos sociais, o que está acontecendo no país. E, de fato, é preocupante para todos. E a pergunta que me fizeram, Paim, que geração é essa? E eu confesso que eu respondi. Essa não é a geração somente dos nossos filhos. Essa é a geração dos nossos filhos e também dos nossos netos. Quem tem em torno de 60 anos já tem filhos e tem netos. Falo isso porque lembro das mobilizações contra a ditadura, que nós todos participamos, e depois com a ascensão à presidência da República do presidente Lula. Que geração é essa? Essa é a geração da internet. Quando Lula se elege presidente, muitos desses meninos e meninas, jovens, tinham 10 anos. E agora estão nas ruas. Passaram 10 anos. Essa é a geração do tempo real. E um dos meninos me dizia, se pensam que nós não temos informação, se enganam e não perceberam. Nós apertamos um botão e sabemos o que está acontecendo lá em Caxias, lá no Rio Grande, Canoas, ou lá em Nova York. É a geração muito mais informada do que a nossa. É uma geração que sabe, até pelo portal de transparência, o que está acontecendo no Judiciário, no Legislativo e ali, no outro lado da rua, no Executivo. Tudo é muito rápido. Tudo é em tempo real. E nós estamos ainda devagar. Perto dessa geração, lento, quase parando. E essa geração quer pressa. Essa geração não quer mais esperar. E por isso, senhor presidente, eu que todos sabem que fui e sou muito vinculado aos movimentos sociais. Interagi durante esses meus anos aqui no Congresso com todas as centrais sindicais. Agora mesmo estava aqui reunido com os trabalhadores do comércio, empregados e empregadores. Semana passada estava reunido com os empresários do transporte e os líderes do transporte dos trabalhadores. Dialoguei um pouco nessa semana ainda com as centrais sindicais. E o que eu percebo, senhor presidente? E aqui ninguém é dono da verdade, mas todo mundo tem direito a dar a sua opinião. Mas sentindo na pele o toque da moçada nas ruas. Sentindo na pele essa rebeldia, essa indignação de alguém que não é que ficou amordaçado. Amordaçado, digamos, ficamos no tempo da ditadura, mas uma geração que ficou calada. Eles estavam calados, mas estavam no computador. Estavam na internet, estavam na rede social e acompanhavam tudo, inclusive a Primavera Árabe. Geração que só via os pais falarem da rebeldia, da contestação, no combate à ditadura e quantos que foram para ruas. Isso é fato, é real. E nós não podemos aqui fazer de conta que não estamos percebendo. Claro que todos têm direito a dar a sua opinião, mas eu fico na linha daqueles que nós, do Congresso Nacional, temos que apresentar definitivamente uma pauta propositiva, positiva.
Essa pauta tem que ser colocada. Uma pauta um pouco arrojada. Uma pauta que não depende de consultar o Executivo, o Judiciário, até porque ambos haverão de apresentar sua pauta. A presidenta agora mesmo está falando numa Constituinte exclusiva, está falando em plebiscito, está falando em mobilidade, está reunindo governadores, está reunindo prefeitos, está reunindo os movimentos sociais. E nós do Congresso Nacional também temos que dialogar com a sociedade. E não adianta aqui alguém dizer, não, porque eu faço isso, eu faço aquilo, eu coisa nenhuma, aqui não tem eu. Essa onda pega todos os partidos, todos. Eu poderia aqui, se quisesse dizer, eu apresentei no ano passado atrás até o Congresso Unicameral, proposta arrojada na época. Eu apresentei a candidatura de candidatos avulso e sem nenhum demérito a partido há mais de 10 anos atrás. E fui achincalhado quase, que eu estava fazendo uma proposta contra partido. Não, apenas dizia eu que na Itália, na Alemanha, em outros países existe candidatura avulsa e isso não diminuiu a força dos partidos. Eu apresentei há muitos anos atrás o fim do voto secreto em todas as instâncias do parlamento. E não avançou, mas outras propostas surgiram de todas as áreas de parlamentar e da sociedade, mas só que nós não votamos. Nem de Pedro, nem de Paulo, nem de João, nem de Maria e nem de Roberto. Por isso, senhor presidente, o Senado da República tem por obrigação de apresentar para a sociedade uma proposta positiva. Por que não botar em votação? Tem na Câmara e tem no Senado o fim do voto secreto. Por que o Senado, senador Pedro Táxi, Vossa Excelência, para mim é o maior defensor do fim da PEC 37, por que o Senado a Câmara não reúne e diz, olha, as ruas estão ali, tá as fotos nos jornais, tá na TV, e são milhões de pessoas dizendo que não querem, por que não reúne rapidamente e diz, vamos botar o voto secreto, arquive-se a 37, arquive-se a 33? É apenas uma vontade política. E não tem aqui, para mim, ninguém melhor do que ninguém. E ninguém mais valente do que ninguém. É bom senso. É bom senso. Está claro que as ruas estão sinalizando e depende de nós. Fala-se muito no transporte gratuito a custo zero. Tem proposta aqui no Senado? Tem uma na Câmara já, que diz simplesmente custo zero para o trabalhador e sem nenhum problema. É que o empregador paga até 6%, o trabalhador paga do transporte gratuito para o assalariado. Muito bem. Já que vamos subsidiar, que essa parte de até 6% o trabalhador não paga, ele fica com o transporte gratuito, zero. Que a maioria das empresas já dão, muitos dão, são poucos que ainda cobram aqueles 6%. Tem projeto para ser votado, tem aqui e tem na Câmara dos Deputados. Mas, senador Valdemar, que eu faço questão da parte de Vossa Excelência que é presidente da Comissão de Assuntos Sociais, e tem demonstrado, eu sou testemunho, no dia a dia, a sua preocupação também com essa situação. Meu caro senador Paulo Paim, eu quero concordar com a pauta que Vossa Excelência propõe, acho que é exatamente, aliás, na quinta-feira ou na sexta-feira, conversei com vários, inclusive com Vossa Excelência, a preocupação que eu tenho. O encaminhamento que eu faço, conversei inclusive com o nosso presidente agora na sessão, que é o senador Pedro Táxi. Eu tenho comigo que isso não será de um senador, de 2, de 3. Isso terá que ser de um entendimento, evidentemente, da casa como um todo. Daí porque eu acho que os líderes realmente têm que... A reunião de líderes é importante, o comando da casa, a mesa diretora, e aí a pauta, uma pauta do Congresso, do Senado, independente da posição de governo. Porque, na maioria das vezes, quando vai se votar um projeto, sempre tem alguma questão em relação ao governo. Aí deixa-se de votar em função de outro entendimento. Vou lhe dar um exemplo específico. Eu, por exemplo, sou inconformado de que a emenda 29, que regulamentou recursos para os municípios, para o Estado, e a União não tem nenhum compromisso.
A União tinha que ter um compromisso no mínimo de 10%. Porque quando se fala em importar médicos ou alguma coisa, tudo bem, é possível. Eu, por exemplo, defendo um concurso público para 10 mil médicos, jovens médicos com lugares pré-estabelecidos. Se esses jovens não forem ocupar essas vagas no concurso, aí nós teríamos uma prova que realmente é um déficit de médicos no país. Mas não é o médico que vai resolver, e sim a infraestrutura. E vários jovens médicos não vão para o interior, porque no interior não tem essa condição para que ele possa exercer a medicina como eles têm a formação, residência, enfim. Eu acho que... E esse assunto é mais complexo, porque não é um médico no hospital. O hospital precisa de 3, 4, 5 médicos, uma equipe multidisciplinar. Então, é mais complexo. Agora, sem um investimento na saúde, e esse investimento passa ou para que a União coloque os 10% e destine, porque hoje a saúde está por conta dos municípios, que dos entes federativos é o que menos recebe recurso. De cada R$100 arrecadados pela União, né, arrecadado do contribuinte, né, R$66 fica com o governo, um pouco mais de 20 para os estados, e a menor parte fica com os municípios, e são os prefeitos hoje que mais gastam com a saúde. Então, eu estou dando apenas um exemplo de o que seria, na minha avaliação, uma pauta. A questão da educação, essa questão da saúde, a emenda 29, e como diz Vossa Excelência, a PEC 37, eu, por exemplo, acho que não tem que retirar a pauta. A PEC 37 tem que votar. E aí, quem é a favor e quem é contra, que se coloque. O que não pode é ficar adiando isso, que me parece que não seria a melhor solução. Mas eu quero finalizar dizendo, Vossa Excelência, eu tenho ficado aqui, tenho conversado, tenho dito aos senadores aqui, é preciso uma agenda positiva do Senado da República. E é uma agenda que diga respeito ou sintonizado com o que nós estamos ouvindo aqui nas ruas, não só de Brasília, no meu estado do Mato Grosso do Sul, no país como um todo. Trazer essa agenda positiva para dentro do Congresso Nacional. Muito obrigado, senador Paim. Cumprimentos, senador Valdemir Moca, e com enorme satisfação, vou dar uma parte agora para o senador Ferraz, mas dizer só ao senador Valdemir Moca, a PEC 37, no meu entendimento, pela pressão popular que Vossa Excelência tem dito, virou unânime. Virou unânime que todo mundo é contra. Vossa Excelência tem destacado isso. Já que é unanimidade que todo mundo é contra, ou manda essa porcaria arquivar logo, ou vota então, só para enterrar de vez. Porque não tem mais ninguém que defende, no meu entendimento, não há um único senador, um único deputado. Eu acho que até o autor da PEC 37 já é contra. Se o fato é real, ou votamos, ou arquivamos. Senador Ferraz, por favor. Senador Paulo Paim, eu me considero uma espécie de cristão novo aqui no Senado Federal. E longe de mim deixar de considerar a força das palavras. Julgo que nesse momento, entretanto, não há nada mais importante que a força das nossas atitudes. As pessoas, os trabalhadores, que no dia a dia estão disputando uma melhor condição de vida, ficam a nos perguntar: por que é que nós não conseguimos romper e superar essa inércia e esse marasmo de coisas que são absolutamente óbvias? Óbvias. O Senado tem diante de si uma oportunidade. E como bem disse o senador Moca, essa não é uma oportunidade individual. Esta é uma oportunidade coletiva para que o Senado da República, que é muito maior de qualquer um de nós estamos aqui de passagem. A instituição tem uma importância muito grande, uma importância constitucional, por ser a casa, enfim, da Federação Brasileira, por ser a casa que organiza e harmoniza a solidariedade federativa. Mas nós precisamos entender de uma vez por todas o clamor das ruas e com atitudes. E Vossa Excelência traz para a tribuna exemplos objetivos,
efetivos que devem compor a pauta desta casa para que nós possamos virar essa página e possamos enfrentar tantos e tantos outros desafios. O que desejo é cumprimentá-lo, é me congratular com a voz de Vossa Excelência. Quero cumprimentar a Vossa Excelência, que tudo que eu falei aqui, Vossa Excelência também já defendeu na tribuna. Quero apenas dar esse depoimento. Como que eu falei também com o senador Moca, o senador Ciro Miranda, não tenho dúvida nenhuma, o senador Wellington Dias, todos têm essa visão. O que, nesse momento, que as ruas estão nos dizendo, por favor, senhores que são médicos, operem, façam, encaminhem. Eu lhe confesso, senador Wellington Dias, que eu recebi agora a informação de que poderia termos um plebiscito sobre uma Constituinte exclusiva. Eu responderia com o maior carinho do mundo da seguinte forma. Claro, se botar um plebiscito ali na rua sobre uma Constituinte exclusiva, a população vai querer uma exclusiva porque vai dizer, eu não quero que esse Congresso aí faça a reforma partidária. O resultado para mim é quase que 10-1, 10-2 ou 10-0. Então, acho que muito mais do que a gente pensa, nós temos que operar. O Executivo tem que operar, nós temos que operar, temos que fazer. Se é o plebiscito, que seja o plebiscito. Mas que nós precisamos operar, temos que operar. Eu não tenho nenhuma dúvida. É que nem fazer um plebiscito hoje, depois de um crime hediondo, a favor da pena de morte. Vai dar pena de morte. Plebiscito, para ver quem vai ser os constituintes. Se vai ser esse Congresso, um novo Congresso vindo das ruas, 10-0. Vai ser o Congresso vindo para as ruas. Então, se o Congresso não quiser ficar numa situação delicada, tem que operar, tem que votar. E por que não ir além um pouco do que as ruas falam? Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu luto, e nós lutamos porque já votamos, não é eu. A história do famigerado fator previdenciário. Vocês acham que os senhores aposentados e pensionistas em casa não estão conversando com os filhos mais jovens e diz, vai por mim para as ruas porque eu não posso ir, porque o meu salário não dá mais para sobreviver? Claro que estão dizendo, só que alguém não quer ver. E nós temos propostas alternativas, nós, não é eu, nós, que já está na Câmara, porque lá construíram um substitutivo, que resolve essa questão. Se já tem isso, não é nem acabar com o fator, é uma alternativa que a sociedade assimila de dar para os trabalhadores assalariados o que já tem para os servidores. Ponto. É a mesma regra. É a mesma regra, mas não. Esse assunto eu não discuto, esse assunto é tabu, não pode deliberar. São pequenos gestos, no meu entendimento, que o Senado e a Câmara se afirmaria perante a sociedade, fortaleceria a democracia, e com isso, como vocês disseram, senhores, e eu concordo, não é uma questão individual, é uma questão coletiva, como é o movimento na rua. O movimento na rua é um movimento coletivo. E se alguém pensa que é só os jovens, se enganam. Que eu vi ontem, aqui em frente ao Congresso, criança com 2 anos, 3 anos, 5 anos, 8 anos, abraçada nos pais, pintando uma nova aquarela com as cores do Brasil, apontando um novo Brasil. Eu vi ontem homens e mulheres de cabelos brancos, abraçados nos filhos, dizendo, sou brasileiro com muito orgulho, sim senhor. É o momento dessa casa ouvir, interpretar, encaminhar, votar aquilo que as ruas estão pedindo. Senhor presidente, me perguntaram como é que ia ser, senador Suplicy, o movimento lá na minha cidade, em Canoas, hoje. Então, quero fazer um apelo na minha cidade, em Canoas, que dizem que poderá ter 50 mil, 100 mil nas ruas. E todos sabem o carinho que eu tenho, por exemplo, do Conjunto Guajuvira, que ajudamos a ocupar, que está deslocando para a BR-116. O apelo que eu faço a cada um, que não haja violência, que não haja quebra-quebra, que haja um movimento pacífico, como nós sempre fizemos em Canoas. Na ditadura saímos de Canoas com 5 mil pessoas, chegamos em 20 mil em Porto Alegre e não quebramos um vidro, não pisamos numa flor, não amassamos a grama de cada jardim. Essa é a história de Canoas. Por isso eu peço à minha querida Canoas, é legítimo o movimento, vocês todos sabem que nós estamos apoiando o movimento desde que não haja quebra-quebra, não haja agressão, seja ao patrimônio público individual ou às pessoas. Nesse momento, a informação que eu tenho, senador Wellington, que é a BR-116 Getúlio Vargas, que é a entrada principal para Porto Alegre. Ninguém entra, ninguém sai.
a população tomou a BR-116, que é a principal entrada da capital. Diz que o congestionamento já vai a quilômetros e quilômetros. E é pacífico, até o momento está pacífico. Eu espero que assim seja. Que seja mais um gesto que dê um sinal amarelo para o Congresso, para o Executivo e para o Judiciário, de que a população quer, de fato, respostas. E as respostas são para ontem, não é nem para hoje. Por isso que eu entendo, na linha que foram colocadas pelos senhores senadores, o Executivo está reunido, está fazendo a sua parte. Podemos até não concordar 100%, mas está fazendo. Você mesmo me dizia, senador Hélio, que a presidenta está tomando uma série de medidas. E o Legislativo também tem que tomar as suas. Senador Suplicy. Senador Paulo Paim, quero cumprimentá-lo pelas recomendações que faz a todos os militantes que possivelmente estarão já iniciando a sua manifestação lá em Canoas. Diz que em Caxias também, a última que chegou. Em Caxias, para que seja realizado da forma pacífica, mas o quão importante é que estejamos todos muito atentos às reivindicações e quero também enaltecer a maneira como a presidenta Dilma resolveu hoje receber os representantes do movimento Passe Livre, assim como todos os governadores e prefeitos das capitais. Avalio que estamos avançando em direção de poder atender aos anseios da população que protesta. Senador Wellington, Vossa Excelência me brindar, eu diria, me brindar. Vossa Excelência é meu líder, sabe o respeito que eu tenho a Vossa Excelência. Quero mais uma vez reafirmar, Vossa Excelência me informava ainda há pouco tempo que a presidenta, nesse momento, está ouvindo os líderes dos movimentos sociais, está ouvindo o prefeito, ouvindo governadores e vai dar encaminhamentos com certeza absoluta que mostram que o Executivo está se movimentando, ouvindo a batida que eu chamo dos tambores nas ruas. A minha fala no dia de hoje é que o Congresso, Senado e Câmara também atenda, ouça o tocar do pandeiro, eu diria, do tamborim, o tocar de cada um dos nossos homens e mulheres que estão a andar pelas ruas do Brasil pedindo soluções. Eu quero primeiro parabenizar Vossa Excelência pela forma como traz esse tema, apenas para prestar duas informações. Sim, a primeira, a presidenta já está fazendo. Ela acaba de fazer um pronunciamento, recebeu agora prefeitos, está recebendo movimentos sociais, governadores e também dialogar com o Congresso Nacional. E nas medidas agora há pouco reafirmada por ela, está o da austeridade fiscal, ou seja, como um ponto importante, tanto no diálogo com os prefeitos, como os governadores, como a presidenta, pela União, a proposta de um plebiscito constituinte para a reforma política, o objetivo, para que Vossa Excelência compreenda, é que se tenha, de um lado, um debate da população, que já tem, inclusive, iniciativa e que inicie com o respaldo das ruas. Exatamente, exatamente. E constituinte para ter um olhar específico para isso. Do outro, na questão da saúde, ela reafirmou o compromisso de melhorar a saúde, citou um exemplo, esse de, primeiro, abrir onde é que tem necessidade de médicos, por exemplo. Aí abre para médicos brasileiros, onde que nenhum médico brasileiro se apresentou. Mantém a posição corajosa de trazer de qualquer parte do mundo para atender às necessidades do povo. E mais dois pontos, ela tratou, nesse entendimento com um pacto com os governadores, com os municípios, onde o governo federal se dispõe a disponibilizar 50 bilhões para a política nacional de transporte, de mobilidade urbana, onde o grande foco é a área de transporte, e reafirmou a sua posição em relação ao compromisso dos recursos dos royalties com a educação. Então, eu queria colocar sobre isso e, da minha parte, como líder, informar a Vossa Excelência que, já na semana passada, dialogamos aqui, já com as manifestações, da importância de o Colégio de Líderes com a mesa, podemos tratar dessa pauta. Até 15
até o período do recesso, qual a pauta prioritária, segundo semestre, qual a pauta prioritária, ouvindo esses anseios também da população para determinar nossas prioridades. Eu queria agradecer, mas queria também apresentar isso a Vossa Excelência. Muito bem, senador Wellington Dias. Eu afirmava aqui que o Executivo está se mobilizando, está se movendo. E eu acho que o Congresso está devagar ainda. Tem que se mover com mais agilidade, para que a gente possa responder essa expectativa tão grande que se criou na sociedade em relação ao nosso trabalho aqui. Eu acredito que, sinceramente, algumas medidas podíamos tomar antes do recesso. Algumas medidas básicas, por exemplo, a própria PEC, que Vossa Excelência fala tanto, senador, me permita dizer nos táxis. Qual é o problema de votar ela ou arquivar? Vossa Excelência, inclusive, reafirmou hoje, vamos votar, pronto, acabou. É medidas imediatas que poderão ser tomadas. Qual é o problema de apontarmos que vamos efetivamente terminar com essa história de voto secreto no Congresso Nacional? Não vejo problema nenhum. Qual é o problema de, na mesma linha da PEC 37, nós logo deliberarmos, e todo mundo sabe que eu vou também contra a PEC 33? Qual é o problema de nós dizermos assim, nós vamos de uma vez por todas resolver essa questão do fator previdenciário que toca na vida, no mínimo, de 20 milhões de pessoas? Qual é o problema de dizermos, vamos resolver essa questão? Claro que a reforma política é importante, mas eu entendo que nós não podemos ficar, quero deixar muito clara a minha posição, somente na reforma política, como se a reforma política fosse a resposta para todos os problemas que nós estamos enfrentando. É um dos problemas fundamentais que temos que enfrentar, mas vinculado a ele, nós temos que olhar, sem sombra de dúvida, o que as ruas estão dizendo é a mobilidade urbana, é o transporte. O que as ruas estão dizendo é a saúde. O que as ruas estão dizendo preciso que a gente saiba unir reforma política, educação, saúde e o combate à violência. No mínimo esses 4 pontos, claro, localizados com o eixo que fez com que o movimento chegasse onde chegou, que é a mobilidade urbana, ou seja, o transporte coletivo, seja do trem, do metrô ou do ônibus, como a gente viu em toda a imprensa neste fim de semana. Senhor presidente, eu fiz um pronunciamento, mas acabei não lendo ele, mas a essência do que está no meu pronunciamento, eu coloquei aqui no meu discurso de improviso, por isso eu peço a Vossa Excelência, agora eu termino, que considere na íntegra o meu pronunciamento. Obrigado, presidente, senador Pedro Táxi.